Fala aí galera, meu nome é Patriota e ladies and gentlemen, vamos a mais um Patriots Responde aqui. Daquele jeito que vocês gostam, polemics. Very polemics, my friend. Sempre na polêmica, se você gosta de polêmica, você aí gosta de polêmica, então você veio pro local certo. Até parece, não é assim, tá galera? Eu falo isso de brincadeira. Mas tudo bem, polemics, sempre polemics. E eu já vou começar respondendo duas perguntas que eu tô sendo marcado em todos os lugares. Perguntando, se eu estou assistindo a Copa do Overwatch. A Copa do Overwatch? É a Copa do Mundo do Overwatch? Sim, eu tô assistindo a Copa do Mundo do Overwatch. Sim, eu assisti o Brasil jogando. É claro que eu assisti o Brasil jogando. E eu recomendo, se vocês gostam de Overwatch, até se vocês simplesmente não entendem muito do jogo, mas gosta de FPS, essas coisas assim, vale muito a pena ver, é muito divertido. Sempre que eu assisto a Copa do Overwatch, eu fico extremamente hypado e eu vou jogar logo em seguida, porque eu fico com vontade de jogar o jogo. O jogo é muito... Cara, o Overwatch é muito bom. O problema são os trolls, tá? Então, eu recomendo que assistam. E também perguntaram o que eu achei do desempenho do time brasileiro, o que eu estava achando do desempenho do time brasileiro. E eu tenho que voltar a falar a respeito do Patriots Responde que eu fiz há 2 meses atrás, quando o time foi selecionado, acho que tem 2 meses ou quase 3 meses. E eu falei o que eu achava que iria acontecer. Galera, eu jogo FPS há 18 anos. Tem 18 fucking anos que eu jogo FPS. Eu entendo de FPS. Eu tenho uma certa noção de FPS. Eu sei como é que funciona a cabeça de um profissional quando vai chegar lá na frente, vai ter que jogar com todo mundo assistindo ele. Ou então a pressão da torcida em cima deles. Ou a sinergia do time. Você tem que ter uma sinergia do seu time. Não adianta você ter só mira. Principalmente no Overwatch. Que você tem que... Não é só simplesmente o cara chegar com mira. Você tem que estar com o time encaixado. Todo mundo tem que estar jogando direitinho. E às vezes isso pesa um pouco em cima de um time. E fora outras coisas que eu vou falar um pouco aqui. Então, cara, tem um tempinho. Eu sei mais ou menos do que eu tô falando quando eu falo as paradas. Eu tenho mais tempo de FPS do que algumas pessoas que estão jogando ali na Copa do Mundo têm de vida. Então, tem que... Por favor, respeitem os mais velhos. Respeitem os mais velhos. Então, se você quiser ver a minha opinião há 2, 3 meses atrás, tá no Patriots Responde. É Brasil na Copa do Overwatch, alguma coisa assim. Eu não sei, tá no título. Tá de cara, tá com a bandeira do Brasil atrás. Então, o que eu vou falar? Eu acho que eles fizeram um bom trabalho, certo? No jogo. Acho que a primeira aparição deles em um campeonato internacional. Então tem muita pressão em cima deles, tá? Mas eu acho que é uma ingenuidade muito grande acreditar que eles fossem levar a Copa ou que eles fossem bater, por exemplo, como tava gente falando ali que eles iam estompar os Estados Unidos. Eu vi gente que faz YouTube, gente que narra jogo falando que tava no papo, que não sei o que lá. Não é assim, cara. Os caras treinam, é o que eu falei no vídeo anterior. Os caras lá fora, eles treinam com os melhores do mundo full time. Eles só jogam. Eles recebem pra jogar, eles não têm que se preocupar com mais nada, absolutamente nada. Eles só têm que ser bons. Eles têm que treinar e é isso que eles fazem o dia inteiro. É simplesmente isso. E aqui no Brasil já é diferente. A gente não tem incentivo nenhum aqui no mercado brasileiro. A gente não tem nada. Na verdade, estão cagando pra gente aqui nesse quesito. Eles querem que a gente compre o jogo. Aí tudo bem. Mas em relação a tentar movimentar, a Blizzard até que tá tentando fazer um negócio, mas é muito difícil disso acontecer. É difícil. Eles estão tentando, eles estão ajudando, estão não sei o que, levaram pra lá e tudo mais, estão indo jogar. Mas tem uma diferença muito grande. Isso é indiscutível. Tem player ali que deve provavelmente estar estudando, faz faculdade, faz isso, não sei o que lá e treina de noite. Não é a mesma coisa do que uma pessoa que tá simplesmente só dedicada a jogar. Dá uma diferença. A gente deve trabalhar, tem filho, tem não sei o que e tem que sustentar, tentar fazer uma carreira profissional. E não dá muito certo. Você tem que se dedicar a só isso. Então, isso aí já dá uma diferença. Fora você ficar jogando contra os times que são os melhores do mundo. Os caras estão jogando lá. Esses times que estão jogando ali, eles já se enfrentaram em algum momento com ping baixo, que seja, tá? Então já faz uma diferença muito grande. Aqui a gente fica ilhado, aqui no Brasil, na América Latina. A gente joga contra uns times mais ou menos meia bunda ali, né? Eu digo os times brasileiros, tá? Porque eu não participo disso. Eu não sou profissional, não tenho pretensão nenhuma em ser o melhor do mundo, nem nada disso. E eu tenho total e completa ciência de que o time que tá jogando ali joga muito melhor do que eu, tá? Eu já tive o prazer de jogar contra eles e com eles em partidas ranqueadas. E dá pra ver que eles jogam pra caramba. Mas, tem todo esse esquema deles jogarem contra lá fora, etc e tal. Então, os caras jogam aqui no Brasil, vamos dizer que, sei lá, eles são os melhores do Brasil,
E o segundo lugar, a diferença de skill já é muito grande. Eu posso estar enganado nisso, tá? Em questão do segundo lugar. Mas vamos dizer que os 10 primeiros times devem ter uma diferença absurda do primeiro pro 10º. Deve ser uma parada surreal. E pelo que eu sei, eles ganharam todos os campeonatos aqui, na América Latina, etc. Então já diz bastante o quanto a América Latina tá preparada pra encarar os times lá de cima que jogam direto entre si. Então é muita ingenuidade achar que eles vão chegar lá e estompar todo mundo. A própria SK lá, SK, né? Do CS, que hoje é um fenômeno absurdo, no começo tava tomando porrada. Sabe quando é que eles começaram a jogar pra caramba mesmo? Quando eles se mudaram lá pra fora e começaram a treinar lá fora. Então essa é a solução, cara, não tem jeito. Eles podem treinar o que for aqui, enquanto não tiver um incentivo muito grande, não vai ter jeito, cara. Pode ser que eles façam um milagre, eu posso estar enganado, mas as chances são muito baixas disso acontecer. E ficou bem claro isso nessas partidas. Perderam de 4-0 na primeira, perderam de 4-0 na segunda, mas fizeram o máximo que deu, estavam dando o máximo. Teve alguns erros ali que eles cometeram que com certeza é nervosismo, às vezes não saber lidar com algumas situações do que estava acontecendo ali, mas eles deram o máximo e até inclusive no mapa de Horizon eles jogaram muito bem, surpreenderam ali, eles conseguiram chegar no primeiro, no ponto A e no ponto B e conseguiram fechar ali o mapa, só que os Estados Unidos também conseguiu avançar e fez tudo e acabou levando Horizon no final, tá? Mas uma coisa que eu acho muito engraçada é algumas pessoas, tipo, quererem ficar passando muito a mão na cabeça deles. Como é que eu posso explicar isso de alguma maneira sem sair errado? Eu não concordo com as pessoas dando Harais no chat, tá? Eu acompanhei na transmissão lá de fora, mas eu entrava na transmissão, eu acompanhava um pouco do chat do que tava rolando na transmissão brasileira e tava um nível de toxicidade absurda ali, tá? Então eu não concordo com nada disso de ficarem xingando, falando um monte de besteira, estavam falando muita besteira, eu não sei como é que a moderação não pegou um pouco mais pesado ali com algumas coisas, certo? As pessoas são muito críticas, são muito... na hora de pular no barco quando tá tudo muito certo, eles estão ali dentro defendendo pra caramba, mas são dos primeiros a criticar muito pesado quando a coisa não tá indo de acordo com o que eles esperavam. Então eu não concordo com isso, eu tenho certeza, eu falei uma vez e vou falar de novo no outro vídeo, eu vou falar nesse vídeo o que eu falei no vídeo anterior, não falta skill nos jogadores brasileiros, não falta skill. Eu acho que o Lico, por exemplo, ele tem uma das melhores miras que eu já vi de soldado jogando, eu acho que ele bate de frente com qualquer um lá de fora. Só que é complicado todo o enredo de estar com o time e etc. A forma como os gringos estavam focando, por exemplo, o Neo lá que estava jogando de Winston, era um absurdo, o Neo não tinha espaço pra jogar. Então, eu assistindo os caras jogando ali, eu consigo ver mais também. Eu aprendo vendo os caras jogando, tá ligado? Então, é um absurdo. Então, eu tenho certeza absoluta de que eles aprenderam bastante com essa experiência. E agora é bola pra frente e tentar jogar, certo? Aprender e seguir em frente. E tomara que tenha mais incentivo pro mercado aqui do Brasil e pra eles também. Apesar de não ter sido o show que eles queriam dar, certo? Eu ainda não assisti o jogo da Nova Zelândia contra o Brasil, e então eu não sei o resultado, não sei o que vai acontecer, mas eu acredito que eles têm uma chance de ganhar sim, tá? Porque a Nova Zelândia não tá com um time muito forte, e eu tenho quase certeza que eles vão ganhar. Eu tô dizendo aqui já de antemão que eu acho que eles vão ganhar, mas eu não sei. Agora, uma coisa que eu não concordo é ficarem passando a mão demais na cabeça também. Eu acho isso não é muito legal, tá ligado? Uma das minhas características aqui de todos os meus vídeos de Overwatch, de competitiva e do que seja, foi de que eu sempre fui muito realista e muito duro na hora de criticar com algumas coisas e até mesmo de me autocriticar algumas vezes quando eu faço algumas merdas e eu só reparo depois e eu falo em outro vídeo, tá? Então, eu sou realista quanto a muita coisa. E uma coisa que me incomodou muito mesmo foi, às vezes, por exemplo... Blizzard, pelo amor de Deus, né? Foda, a narração daqui foi... Eu vou te falar, tinha horas ali que os narradores estavam mais importados em ficar defendendo o time sem parar do que simplesmente narrar a partida. Isso é ruim, por isso que eu gosto de assistir lá fora, porque os caras são bem imparciais em relação a isso. Eles narram o jogo e se tiver que falar alguma coisa, eles falam num intervalo, mas bem brevemente, eles não ficam demonstrando muito o interesse. Eu sei que os narradores querem que o time vá pra frente, que o time isso, aquilo outro, e acabam um pouco saindo um pouco da curva do que eles gostariam
e também com o nível de toxicidade. Mas às vezes ficar passando a mão na cabeça demais é meio complicado. Mas eu não quero me estender muito nisso. Se você quiser ver também o meu outro vídeo falando dessas coisas, é só você assistir lá. Mas é basicamente o que eu falei aqui. Questão de oportunidade, de incentivo aqui do Brasil. E skill não falta, amigo. Não falta skill pra caramba. Eu sim torço pelo time brasileiro. Eu torci pelo time brasileiro e vou continuar torcendo. Eu espero que dê certo, tá? Eu acredito sim que com bastante... Com essa experiência, eles vão melhorar pra caramba o jogo deles. Só que eles têm que jogar lá fora. Não adianta, amigo. Pra ficar top, tem que se jogar contra os top. A experiência dos caras lá de fora é muito grande. E tudo que eu quero ver é o time brasileiro sim ficando forte. E se é que alguém da BGH ou do time brasileiro aí, né, que é da BGH, tá assistindo esse vídeo, não liguem para os haters, cara. Isso é normal. Isso é normal pra caramba, eu recebo hate aqui também, e olha que eu não tenho essa pressão toda que tava em cima de vocês, a minha pressão é muito menor, mas não se deixem abalar por isso. Eu acho que eu ouvi foi o Kant, ou foi o Babalu falando lá, que ele falou uma parada que é certa, depois que teve a primeira derrota, falou pra nem ficar olhando muito os comentários, acompanhando as redes sociais, e é uma parada certa de se fazer de vez em quando. Às vezes até mesmo quando eu tenho uma partida que eu sei que eu passei um pouco dos limites, alguma coisa com meus comentários ou com as minhas críticas, eu prefiro nem ler muito os comentários, porque tem algumas pessoas que simplesmente vão falar coisas sem nem entender o que eles estão falando, não fazem nem ideia de como é que funciona o jogo e vão te criticar, tá ligado? Então eu tava vendo muito isso no chat, as pessoas criticando vocês sem nem entender toda a mecânica do jogo, o quão profundo é a mecânica de todo o Overwatch. Se uma pessoa acaba caindo ou não jogando 100% do jogo na hora, isso pode afetar o resto do time inteiro, mas a pressão sempre vai cair em cima de, por exemplo, o Lico, que eu tava vendo muita gente falando, só que as pessoas não sabem que realmente ele joga pra caralho, tá ligado? Então, galera, é bola pra frente e whatever. Só vai, mano. Só vai. Bom, eu sei. Vamos pra próxima pergunta aqui agora. Eu sei que eu me estendi muito e esse Peixe Responde eu não vou responder tantas perguntas porque eu realmente queria falar a respeito disso. Eu espero que vocês entendam o que eu quis dizer. Não tirem de contexto a forma como eu falei as coisas. Então, tudo bem. Eu sei que quem me assiste entende o que eu falo. Só que sempre cai gente de paraquedas aqui nos vídeos que vai querer falar alguma besteira. Mas não tem problema. A Letícia Nissim perguntou, hashtag Peixe Responde, quando criança tinha em mente ser... O que quando crescesse? Profissão. Nossa, eu já mudei tanto de profissão na minha cabeça ao longo do tempo que eu fui crescendo. Eu queria ser jogador de futebol, que eu me lembre. Eu queria ser ator durante uma época. Depois eu queria ser médico. Aí do nada eu queria ser advogado. Jogador de tênis, que eu joguei tênis. Eu era federado em tênis, então eu tinha vontade pra caramba de ser jogador de tênis. Só que essas coisas meio que voaram ladeira abaixo quando eu comecei a jogar, que nem um maníaco, né? Só jogar. Então eu já tive vontade de ser profissional, mas na época que eu comecei a jogar o cenário, principalmente aqui no Brasil, que ainda é uma vergonha hoje, cenário competitivo, imagina, tipo, há 10, 15, 16, 18 anos atrás, que foi quando eu comecei a jogar. Não existia no mundo, tá? Então eu não tinha oportunidade de conseguir jogar profissionalmente. Hoje em dia eu tô extremamente satisfeito fazendo YouTube, eu não pretendo mudar pra nada. Se eu puder continuar fazendo YouTube, eu vou ficar até aonde der. O Gamer Liz perguntou, hashtag Peixe Responde, se o YouTube falir, tem um segundo plano pra sobreviver? É até engraçado, né? A primeira pergunta até meio que faz sentido com essa daqui. Cara, eu tenho como se fosse um plano backup já também, tipo, quer voltar a trabalhar com o que eu trabalhava antes. Então, isso daí tá tranquilo em relação a isso. Eu não queria que o YouTube falisse porque eu realmente gosto muito disso que eu faço. Eu gosto muito de fazer vídeo, eu gosto muito de jogos. Apesar de que ultimamente eu não jogo muito mais simplesmente por lazer, eu jogo mais para gravar. Às vezes eu não tenho muito tempo para poder ficar gravando, para ficar treinando, para ficar fazendo o que eu queira fazer. Então, mas eu gosto demais de fazer YouTube. Vocês que me acompanham fazem uma ideia de o quanto que eu sou apaixonado por isso. Mas um plano que poderia acontecer era eu voltar a ser um Go-Go Boy lá na Europa. Já pensou? Se vocês assistiram meus vlogs, vocês estão ligados do que eu tô falando. O Gamer2285 perguntou, hashtag Peixe Responde, Patrigode, qual dessas coisas te deixa mais irritado? O que é? Fala pra mim. 1. Ultar de Genji ser slipado pela Ana. 2. Ultar de macaco e ser hackeado. 3. Vira uma diva quando você ulta de soldado. Olha, eu acho que o que me dá mais raiva é o da Ana. Quando a Ana te slipa quando você tá de Genji. Porque, tipo, é difícil de acertar o sleep, tá? Não é impossível, não é tão impossible assim quanto as pessoas pensam. Mas é difícil pra caramba. E você fica ali no chão,
com a tua ult, você sabe que vai acabar enquanto você tá ali agonizando, tá ligado? É muito chato. A diva, alguém pode te ajudar, pode pular pra um lado, pro outro, é chato pra caramba também, mas a mais frustrante de todas é a do Genji, pra mim. E pra vocês, qual que é? O Alano Extreme perguntou, hashtag Patriots Responde, o que você acha do novo sistema de Ranked do Paladins? Eu falei no vídeo da Ranked, da primeira Ranked que eu fiz, né? Isso aqui como uma pergunta de 5 dias atrás. A primeira Ranked que eu fiz saiu há 3 dias atrás, quer dizer, então você provavelmente perguntou antes, mas é melhor falar aqui também. Eu gostei pra caramba desse sistema, eu acho que eles demoraram muito pra fazer, é um sistema muito mais limpo e fácil de se entender. Quando tem alguma coisa visual ali, que no caso é você ser o rank e tal, você é platino, você é diamante, você é master, você é o que seja, isso agrega um pouco mais de valor a você pegar o rank. Então as pessoas disputam mais. Eu me sinto melhor jogando, disputando por um rank que eu consigo ver do que simplesmente só um número, sabe? É meio estranho. E então eu acho que foi muito bom. Eu acho que vai ajudar bastante e aqui as pessoas vão querer jogar mais ranqueadas, acredito eu. Esse negócio de rank individual, de personagem, não sei o que, o caramba, é chato pra caramba, era uma bosta, pra falar a verdade. E agora eu acho que vai melhorar bastante. E as partidas de competitiva agora que eu tô fazendo as minhas MD15 ainda, estão sendo achadas com muita facilidade. Mas eu acredito que se eu atingir um Master mais ou menos de novo, que eu acho que deve ter sido o nível que eu estava mais ou menos, era 4.600 que eu era antes, deve ser em torno de um Master. Se for demorado pra achar partidas de novo, isso daí vai ser um grave de um problema no jogo. E o jogo veio com muito bugs. Se você assistiu o meu vídeo de ontem do Paladins, eu reclamei bastante do Paladins, muito mesmo, muito com a Hi-Res, eu estava extremamente irritado. O jogo tem me irritado um pouco com os seus bugs, principalmente com os bugs que não são corrigidos. A Hi-Res não corrige bugs. E pra quem grava vídeos, isso é extremamente frustrante, cara. Porque eu quero gravar um vídeo, eu não quero gravar um vídeo cheio de todo bugado. Porque pra vocês acham que é tipo assim, pô, grava outro. Só que eu gravo vídeo pra caramba e não é toda hora, tipo, eu tenho que lidar com partidas que eu gosto de participar partidas que são legais, independente de se eu ganho ou se eu perco. E eu tenho que jogar uma partida com um negócio todo bugado, com áudio bugado, com boneco que não aparece, a partida que crasha, o chat que cai. Então isso tá me frustrando muito com Paladins, muito mesmo, muito, muito, mais do que vocês imaginam. E eu, sinceramente, eu postei no meu Twitter, eu marquei o Paladins Internacional e também o Twitter, o do Paladins brasileiro, só que eu escrevi em inglês, falando que eu estou sinceramente pensando em parar com meus vídeos diários de Paladins. Eu não vou parar de jogar Paladins, mas eu vou postar com uma frequência muito menor e vai ser ranqueada aqui e ranqueada ali, porque eu não consigo gravar ranqueada. Eu entro na ranqueada, crasha. Eu vou gravar não sei o que, cai o chat. Então é muito ruim, é muito frustrante isso. Mas eu estou sim satisfeito com a ranqueada e eu acho que a Res demorou muito a fazer isso. Eles demoram muito a escutar a comunidade deles. Às vezes eu acho que eles não estão gastando dinheiro, eles estão gastando, por exemplo, o dinheiro que eles ganham no Paladins pra sustentar Smite, tá ligado? Não faz sentido pra mim, porque eles ganham dinheiro com Paladins, eles ganham dinheiro com Paladins pra caramba. Então eles estão sustentando algum outro jogo que tá com um déficit imenso de player e não tá tendo retorno em dinheiro, e tá indo pra esse outro jogo, ao invés de pegar o dinheiro que o Paladins produz, botar dentro do Paladins, tá? E pra corrigir os bugs, é tão simples, tem bug que tá ali há 6 meses, cara. E não foi corrigido, tá ligado? Então, tipo, what the hell a Hi-Hat tá fazendo, tá? Então, mas o que eu acho da ranqueada é que foi a melhor escolha que eles poderiam ter feito. O Vinícius Farias perguntou, hashtag Patriots Responde, se a Tracer usasse seu poder de voltar no tempo e acontecesse um paradoxo temporal e ela virasse um homem, você se tornaria gay pra ficar com ela ou ele? Whatever. Então, a resposta é com certeza não, tá? Eu não ficaria, a Tracer ia rodar. Eu já falei pra vocês, eu brinco sempre com vocês nas lives. É uma brincadeira, tá, galera? Calma, eu não corto pra esse lado, mas é verdade. Eu gosto de mulher, eu não gosto de homem. É simples assim. Se ela se tornasse um homem, eu ia parar de gostar dela. Acabou, eu não ia ficar com ela. Não ia ficar. De repente, no kibe, de repente. Tô fora. Não dá pra mim, né, Tracer? Aí não dá. Se você voltar no tempo desse jeito aí, não vai dar certo. O Ghost04 Games perguntou, hashtag Patriots Responde, tio, você curte Star Wars? Pretende jogar o Star Wars Battlefront 2 que sai no final do ano? Hashtag Robert Barrick. Vai pro inferno, Ghost. Cara, olha só. Eu já falei diversas vezes aqui. A EA é a máquina de fazer dinheiro com facilidade. Eles criaram o Battlefield Bad Company e depois criaram, sei lá qual outro jogo. Battlefield 3 era o Battlefield Bad Company, só que com outras skins. E aí veio o Battlefield 4, aí veio o Battlefield 1.
Todos eles são a mesma engine, a mesma coisa do Battlefield Bad Company, só que com algumas alterações ali, armas diferentes, uma mecânica de que o boneco pula por aqui, etc. Mas é a mesmíssima coisa, não muda, é igual. E não foi diferente com o Star Wars Battlefront, que foi um jogo que eu joguei, eu enjoei em 1 hora do jogo. Eu achei muito chato mesmo. Posso fazer um Patriota No, isso se a Blizzard me mandar o Battlefront, porque eu não vou comprar o jogo, cara. E eu sinceramente, se for a mesma coisa que o Battlefront 1 lá, o primeiro, eu não recomendo comprar, tá? Se eles mudarem bastante, beleza, aí tudo bem. Só que o jogo foi assim, ó, o jogo foi lançado, deu uma semana e falei assim, ó, pó! Acabou a população do jogo. Basicamente, acabou a população do jogo em uma semana. Então, pra vocês verem o fracasso que foi. Então, eu ficaria atento, se eu fosse vocês, antes de comprar o jogo, que não é um jogo barato, tá? E EA, se vocês quiserem que o Patriot jogue o Battlefront, manda pra nós aí que eu faço o Patriota No, tá? Mas eu não garanto que eu vou ficar jogando. A Rebeca Santos perguntou, Patriot responde, tio, o que você acha de atualmente boa parte dos seus inscritos estarem reclamando da sua toxicidade no jogo? Eu estava lendo os comentários da Wage Top 500 e a maioria era sobre isso. Provavelmente você caiu no conto, tá, Rebeca? Me desculpa. Mas a maioria dos comentários, 99% dos comentários que me chamam de tóxico é de brincadeira, porque é uma brincadeira que a gente tem de me chamar de desumilde tóxico, tá? Tá certo que tem alguns comentários de algumas pessoas que normalmente caem de paraquedas ou são muito sensitivazinhas, são muito... não pode se falar nada, tudo tem que ser as mil maravilhas. Eu ligo a câmera aqui, eu tenho que me tornar outra pessoa, eu tenho que dizer que tá tudo bem, que tá tudo ok. Aquele cara tá fidando ali, ele não tá fazendo nada na partida, ele só tá se matando. Poxa, mas ele tá tentando. Não, eu nunca fui assim. Eu nunca fui assim. O que mudou agora é que tem mais gente me assistindo, mas eu nunca fui assim. Se você assistir as minhas primeiras partidas de competitiva, elas sempre foram assim. Eu sempre falei, galera, as partidas competitivas são da seguinte forma. Eu falo menos com a câmera porque eu me concentro mais. Eu falo a realidade que eu tô vendo, da forma como eu tô vendo o jogo. Eu reclamo, normalmente eu reclamo só com a câmera, eu não reclamo com os players no jogo. Algumas vezes eu reclamo com os players quando eles estão fazendo muita merda ou então eles estão falando demais, falando muita besteira no jogo. E eu simplesmente rebato o que ele tá falando. Então, eu não vou mudar esse meu jeito, eu não vou fingir ser outra pessoa quando eu tô gravando, eu não vou falar que... pelo menos essa não é a minha intenção, pode ser que daqui a, sei lá, daqui a um tempo eu simplesmente mude e comece a fique fake. Eu não vou mais ser da forma como eu sou. Então vão ter sempre esses comentários de algumas pessoas que ficam insatisfeitas. E muitas vezes são pessoas que nem entendem do jogo. É o que eu falei agora no início do próprio time brasileiro. Um monte de gente falando que os caras jogam mal, que os caras são horríveis, que os caras são o quê? Quando os caras jogam pra caraca, tá ligado? Faltou um pouco de sincronia no time. E o Overwatch é um jogo em equipe. Se tem um cara que tá cagando o jogo, ele tá cagando o jogo. Não vai dar. Vai ser muito difícil de carregar ele. O outro time vai ter que ter um deft lá também pra poder igualar a coisa. Então, ou jogar mal no geral. Então, isso daí é simplesmente reflexo de algumas coisas que eu falo aqui, que são realidades no geral, das coisas que estão acontecendo durante a partida. Mas não caia nessa de que a pessoa me chamar de tóxico no comentário significa que ele tá realmente achando que eu sou tóxico. Muitas vezes é simplesmente de brincadeira. Nas minhas lives eu sou tóxico o tempo inteiro, todo mundo me chama de tóxico. Então, algumas pessoas que caem de paraquedas ou que não conhecem esse lado das brincadeiras que tem aqui no canal, eles acham que as pessoas realmente acham que eu sou tóxico, quando na verdade não é, tá? Então não caia nessa, eu não ligo, pode me chamar de tóxico à vontade, e eu brinco com esse negócio de tóxico. Tem algumas pessoas que vêm e falam um monte de besteira, e simplesmente quem me assiste cai em cima matando eles, porque sabe o que eu tô querendo dizer com algumas coisas. E é simplesmente isso, tá? Então fique tranquila, Rebeca. O Não Me Diga perguntou, #Patriot Responde, com aquela fotinha do Nicolas Cage ali, perguntou, você ainda contém algum tipo de contato com seus antigos amigos de escola? Você ainda mantém algum tipo de contato, né? Se tem, como é a sua relação entre vocês? Como é a relação de vocês? A minha relação com meus amigos tipo, acho que é uma bem padrão. Por exemplo, o Mamute estudou comigo e o Giga também, então eu ainda tenho uma relação muito próxima com eles. O B, ele era da sala do meu irmão, mas ele acabou ficando um amigo muito de todo mundo, ele meio que juntou, assim, os grupos de amigos do meu irmão com os meus. E tem um monte de amigo meu que eu falava muito na época da escola, só que hoje em dia eles trabalham com uma coisa, eu trabalho com outra e a gente quase não se fala tanto assim, mas de vez em quando a gente troca mensagem, etc. Eles já apareceram em lives minhas aqui, alguns deles vocês conheceram o Newton Bigode, o Bruno Torelli, que faz parte lá do canal do Zico, e tem mais gente também que já apareceu aqui, o Christian, que veio aqui outro dia que vai se casar, ele chegou no meio da minha live aqui pra me chamar pra ser padrinho, foi uma parada maneira pra caramba, tá até aqui a caixa dele aqui que ele me deu com o convite. Eu tenho contato, mas é um contato muito distante da maioria deles,
tá? E eu acredito que seja assim com qualquer pessoa depois que sai do colégio ou sai da faculdade. Então, se você é novo, acredite, isso vai acontecer com você também. Eu sinto falta de poder juntar todo mundo assim e eu pelo menos tento fazer isso uma vez a cada, sei lá, 5 anos, juntar a maioria deles assim em um lugar e a gente se encontrar. Mas eu sinto falta, mas é uma relação um pouco distante da maioria deles. Bom, galera, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou terminar esse Patriots Responde aqui agora, porque tá muito longo. Convenhamos, tá longo pra caramba. Mas eu acredito que vocês queriam ouvir algumas coisas que eu falei aqui. Pô, é muito bom, cara. Eu me amarro muito no Patriots Responde. Eu espero que vocês tenham entendido muita coisa que eu falei. E se você não apareceu aqui, né? Se não apareceu sua pergunta, não fique triste. São muitas perguntas que eu recebo, eu fico muito feliz. E não dá pra eu responder todo mundo, mas eu respondo algumas direto no YouTube lá. Porque não dá pra responder todo mundo. Mas muito obrigado mesmo, galera. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou das minhas respostas aqui. Se você concorda com algumas coisas que eu falei. Ou se você discorda, você também pode discordar, tá, galera? Você não precisa concordar com tudo que eu falo, tá? Nem tudo que eu falo é absolutamente verdade. Na verdade, muita coisa que eu falo não é verdade. Mas então, vocês entenderam. Deixa essa pergunta aí embaixo. Hashtag Patriots Responde. Eu também lá no Twitter. Se inscreve no canal se não é inscrito. Tá perdendo o vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!